Bem-vindos ao nosso quarto episódio do Oasis Be. Hoje a gente vai falar sobre Marrocos, Marrakech, como esse destino moldou e transformou a hotelaria de luxo do mundo. Meu nome é Nando. Eu sou a Lari, estamos aqui para quem está nos assistindo temáticos. A gente acabou de voltar de uma viagem para o Marrocos, eu e o Nando, a gente se encontrou lá, foi muito legal. E a gente tem bastante coisa para falar desse país, assim, na verdade, principalmente de Marrakech, que eu acho que é uma cidade incrível, incrível, que todo mundo poderia combinar uma viagem aí para a Europa, enfim, e fazer um pit stop em Marrakech em algum momento. São só 2 horas, 1 hora de voo, mais ou menos, de cidades como Lisboa, Madrid, e assim, vale muito a pena tirar uns 3, 4 dias para conhecer Marrakech. E Marrocos foi o destino que se despontou, quer dizer, não se despontou, ele foi meio que descoberto ali na década de 50 e 60. O filme de Casablanca, de 1945 ou 46, que ganhou o Oscar de melhor filme na época, começou a chamar por toda essa elite europeia, para os cineastas americanos, eles começaram a olhar para o Marrocos, né, diferente. Tanto que na década de 60 e aí Yves Saint Laurent chegou em Marrocos, em Marrakech, para ser mais específico. E ele fala que ele descobriu a cor em Marrakech. Tanto que o azul que tem nas coleções dele, houve uma mudança muito grande aí depois que ele passou a ir para o Marrocos e passou a residir em Marrakech, né. Ele tem a casa dele, que hoje é o Jardim de Majorelle. É, na verdade ele encontrou esse espaço, ele e o Pierre Berger, que era o marido dele, eles encontraram esse espaço, na verdade era um jardim quase que abandonado em Marrakech, eles revitalizaram e eles passaram a morar lá. Então, hoje em dia, o Jardim Majorelle é um dos lugares mais visitados em Marrakech. E do lado foi construído um museu em homenagem ao Yves Saint Laurent com uma das suas criações, então tem vários designs dele lá, vários desenhos que eles fizeram, que ele fez, vários rascunhos, enfim. E muito dessa cor, desse azul Majorelle, que é um azul, assim, maravilhoso. Eu particularmente acho, assim, uma cor linda. O que eu achei interessante no museu do Yves Saint Laurent é que ele tem as coleções, né, de datas, por Aham, datas. sim, sim. E aí você vê, você vê muito forte quando ele passou a ir para o Marrocos, como que ele incorporou as cores na coleção, porque antes era tudo preto, bege e branco. Yves Saint Laurent era aquelas tons mais pastéis mesmo, Aham, né. sim, E aí ele sim. passou a ser mais colorido. É, e você comentou das cores, né, Marrakech não tem como não se inspirar pelas cores da cidade, porque tem muitos mosaicos, eles são chamados de zeliges, então mosaicos coloridos pela cidade inteira, pelos palácios, palacetes, pela Medina, né, tem muitos desses mosaicos, as fontes também, inclusive um outro lugar bem legal para se visitar lá é o Palácio Bahia, né, o Palais Bahia, ele foi construído na década não, no século XIX, pelo Gran Vizir, então foi a residência oficial dele, né, e assim, é um lugar incrível, que ele é inteirinho feito de mosaicos coloridos, assim, o que você imagina, das construções marroquinas você vê nesse palácio, né, então é outro lugar para se visitar em Marrakech. Em Marrakech também eu gostei muito de visitar a Medina, né, o Palácio Bahia ele fica dentro da Medina, a Medina na verdade é o centro amuralhado ou emuralhado? É o centro amuralhado da cidade, né, então Caos. todas as cidades árabes ali, eles têm essa Medina, né, que é o centro da cidade, o centro histórico. Então, o Palácio Bahia fica lá dentro também tem o souk é o mercado árabe, né, então, assim, você encontra de tudo, você tem a parte do souk que você encontra itens de couro, tem a parte do souk que você encontra artesanato, que As você encontra lanternas. as lanternas, gente, as lanternas marroquinas são maravilhosas. Eu acho que o que me impressionou muito é que você vai andando, é tudo muito colorido, né, tem tudo muita cor. Aquele aquele negócio que faz o tagine, Aham. né, que é para quem não sabe, tagine é o prato típico marroquino e é um recipiente de barro, né, que é feito a Com uma tampa meio uma tampa dessas tampas de chefe que você piramidal. piramidal, uma coisa meio um cone, aí tira, tá o tagine lá, e tem de todas as cores, tá médio, pequeno, grande, é tudo muito colorido, né. Inclusive eu e o Nando, a gente fez uma gravação, nós 2 lá no Souk de Marrakech, a gente vai postar aí no nosso Perdendo lá. Instagram. "Vamos pra cá, não, vamos pra lá, não, agora tem que ir aqui, agora vamos lá".
aquele caos no meio daquelas cobras. É, não, é As verdade. cobras eu não gosto não. É, isso é engraçado, né, a praça principal lá, né, eles têm ainda essa cultura de encantadores de cobra, encantadores de serpente, né, então você tá andando pela praça lá, de repente você vê um cara lá com uma flauta, né, Uma flauta. e as cobras, assim, então tem que até tomar cuidado para não pisar, mas gente, não é assim também, dá para andar tranquilamente sem chegar Eu perto das passei eu cobras. passei longe. Exato, dá para fazer. Mas também tem outros atrativos. Tem um lugar bem bacana de Marrakech que eu descobri, chama Ben Youssef, que é uma escola para ensinar o islamismo. E ele é tão lindo, o átrio tem acho que mais de 200 quartos, tem uns 150 quartos, cabe mais de 200 alunos, e ele tem um átrio tão lindo que foi a inspiração para o The Oberoi. Ai, que legal. The Oberoi, pra quem não sabe, é um dos hotéis que a gente vai falar agora mais pra Exato, frente. Delberói. E ele, o dono, quando ele queria fazer o Delberói lá em Marrakech, na hora que ele viu aquele pátio, falou assim: eu quero replicar isso no hotel. E esse, e esse artesanato que tem, para mim, eu acho que é a coisa mais linda, porque ele é uma simetria, né? É. Você parte o lugar no meio, é igual do lado direito e esquerdo, mas na hora que você chega perto, ele é assimétrico porque ele foi todo feito à mão, né? É muito, não, assim, o artesanato, a arte de lá, as cores de lá, né, se até Yves Saint Laurent se apaixonou, como a gente não se apaixonaria, né. Assim, eu amei, eu voltei do Marrocos, eu tô doido pra voltar. E eu falo assim, eu falei assim: "Ô mãe, esse destino é a sua cara". Eu fico falando pra Eu minha falo isso pra minha mãe também. vamos levar nossas mães. Vamos levar nossas mães A para gente podia Marrocos, a meu. gente aceita convites, tá? Mas e eu acho que isso que é o encanto, que nos encanta do Marrocos, né, essa autenticidade, essas cores, esse artesanato. Mas, como a gente tá num podcast de luxury travel, a gente tem que falar da parte melhor, que são das hospedagens de luxo, né? Com certeza, e não tem como falar de hotel de luxo sem falar do La Mamounia. O La Mamounia, ele é um ícone, ele é maravilhoso, é incrível. É um hotel, assim, que ele traz muito dessa essência marroquina, desse histórico, né, para dentro dele, porque ele é um hotel que foi construído num jardim, é um jardim no meio da Medina que foi presente do sultão para o filho dele, né, o príncipe Al Mamun, e por isso vem o nome. E ele completou 100 anos em 2023, então, assim, é um hotel muito histórico. Você entra lá dentro, não tem como você não se sentir parte da história de Marrakech, né. É um ícone, é icônico, é lindo, a entrada, o lobby, aí você vai pra O piscina, cheiro, vou falar, o cheiro, cheiro. nossa. Os hotéis de Marrakech, assim, eu tenho isso na minha mente, eles exalam cada um cheiro, assim, tão único, tão incrível, que você pode estar em qualquer lugar do mundo, se você sentir aquele cheiro, você vai falar: "É o La Mamounia, é o outro hotel, é o X hotel", entendeu? Porque eles trazem muito daquela, laranjinha marroquina, né. A mandarina, né, É, exato. mandarina com a flor da laranja, né, com a flor de alguma coisa, eles fazem uma essência incrível. Nossa, o cheiro do hotel, mas depois eu vou falar o cheiro do Four Seasons de Casablanca, esse também é maravilhoso. Mas continuando isso, né, o La Mamounia, ele é algo maravilhoso. É, ele foi acho que o primeiro que veio trazer essa ênfase de luxo aí para Marrakech, depois vieram outros hotéis excelentes também, eu tive a oportunidade de me hospedar, por exemplo, em um hotel que não tem tanto a ver com o La Mamounia, porque o La Mamounia é um hotel grande, né, mas eu me hospedei agora, dessa última vez, no La Sultana, que ele é um riad no meio da Medina. Riad, para quem não sabe, é aquelas casas marroquinas, né, que tem o jardim no meio, então eles não têm janelas para fora, eles têm para dentro, onde tem um pátio com jardim, com uma fonte, com os azulejos de novo, né. Então eu fiquei hospedada nesse riad e eu achei assim, incrível, a experiência foi surreal. Toda noite a gente tinha um artista, como é que fala? Um tocador de é tipo uma viola marroquina, gente. Ah, eu sei, aquele Pequei e não aprendeu o nome disso, mas enfim, é aquela viola marroquina, aquele instrumento que eles tocam. Toda noite o cara tocando ali na beira da piscina, eu chegava, parecia que eu estava entrando num lugar mágico, assim, muito legal. não, então puxando o gancho para Riad, eu fiquei no Ville des Orangers também. Que é o Relais Chateau, né? Ele também é esse mesmo conceito de Riades,
né, quando você entra, você tá naquele caos da Medina, aquele monte de carro passando, moto, buzina, você entra por um corredorzinho, e na hora que você vê, pum, você entra num riacho com uma fonte no meio. É um aconchego, né, é um aconchego chegar no hotel. A gente até tomou uma taça de champanhe A lá, gente tomou uma taça de champanhe juntos, teremos essa foto publicada nas nossas depois redes. da gente ter andado na Medina, suado, descabelados, mas a gente tem essa foto. A gente tem essa foto. E E o foi esse que você ficou, mas você ficou em outros também dessa vez, não ficou? eu fiquei bastante, eu fiquei no La Mamounia também. Uhum. Ah, gente, interessante falar La Mamounia do Inventando Anna. Ah, é? Eu esqueci de comentar, né, o La Mamounia são vários os filmes que foram gravados lá, né. Tem O Homem que Sabia Demais, de Hitchcock, teve Sex and the City, mais recentemente Inventando Anna. É lá que ela deixa de pagar a conta e tem que sair fugida do Marrocos. E o Nando, ele reviveu essa cena lá, né, Nando? Não, não, mentira, gente, eu paguei. Mentira, eu não paguei. Foi tudo de graça. Aí, não, mas o La Mamounia, eu fiquei no La Mamounia, eu super me impressionei com ele, eu achei lindo tudo aquilo que a Lari falou. Eu fiquei também no Ville des Orangers, né, óbvio, Relais Château. Depois eu fiquei num hotel que eu amei muito, foi o De Oberoi. Eu achei o De Oberoi muito lindo. Para quem não sabe, De Oberoi é uma marca indiana, né, um selo indiano, e eles chegaram em Marrakech, acho que 2019. E eles pegaram esse pátio, então quando você entra por ele no hotel, já tem um lobby muito lindo, todo talhado à mão, cheio de artesanato, com aquele lustre lindo, pendente. Aí na hora que você chega atrás, aquele átrio, que é igual ao do Ben Youssef, mas só que muito maior. E tudo à mão, gente, foi todo. Eles trouxeram mais de, acho que, 100 artesãos de Fez, Uhum. porque para quem não sabe, Fez é a cidade dos artesãos no Marrocos, para poder fazer, talhar, para poder fazer toda a decoração. O hotel demorou mais ou menos 2 anos e meio para ser construído. Nossa. Então, assim, a construção demorou, mas a parte de finalização que foi muito mais demorada. Por quê? Por causa de todo esse tratamento, né. E aí eu conheci alguns outros hotéis, mas eu me apaixonei por Oberoi, e o Oberoi eles chamam de quarto, né, aí na hora que você entra no seu quarto, tem 120 metros quadrados. Quartinho. Um Porque quartinho. aí eu falei: "Isso é vila, né, porque você tem piscina externa", ele: "Não, não, é quarto, porque a vila teria que ter uma sala de estar, esse não tem sala de estar". Eu falei: "Ah, tá, é só o quarto enorme com um banheiro enorme, banheira, chuveiro, do chuveiro você consegue acessar a piscina". Então, assim, é super privativo, é muito lindo isso, E né. falando de vila incrível, de acomodação incrível, né, da primeira vez que eu fui para Marrakech, eu fiquei no Mandarim Oriental. E o mandarim de lá, ele mistura muito bem a essência, asiática, né, da marca com o sense of place do Marrocos. Então, ou seja, ele te faz sentir que tá no Marrocos, mas ao mesmo tempo você tem esse toque asiático, né, esse toque mais clean. E eu fiquei numa vila lá, as vilas, assim, são incríveis, são enormes. Eu olhei, eu falei: "Gente, isso daqui é o meu quarto ou eu tô entrando numa outra ala do hotel?". Eu achei que fosse outra ala do hotel, de tão grande que era. Então tinha uma piscina, tinha uma jacuzzi, que foi inclusive a jacuzzi que eu comentei no primeiro episódio Ai, que 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 o mordomo aqueceu, exato. E, assim, um quarto incrível, foi um dos hotéis, assim, que eu mais gostei de me hospedar. Eh interessante do Mandarim que ele a proposta dele é ficar na vilas, né, apesar deles terem, eu acho que 10 quartos só, né, eles têm um quarto no prédio principal, mas as vilas é a que realmente proposta deles. é o atrativo maior, assim, com certeza são as vilas. Na hora que eu cheguei, a gente foi andando, aí tinha aquele espelho d'água, né. Aham. Aí eu falei assim: "Nossa, gente, será que isso daqui é piscina pra nadar?" A menina: "Não, não, é o espelho d'água", porque se eu fosse hóspede, eu teria caído ali, acho que era aquele porque na hora que você entra, você desce umas escadas, tem um espelho d'água muito grande, não é. Aham. E aí a piscina é à direita ao fundo, mas aí você anda por esse espelho d'água, é lindo, né. Eu achava que era piscina, se eu fosse hóspede, já estaria lá naquela água nadando sem permissão. Não, inclusive eu vou colocar o vídeo dessa vila no nosso Instagram para quem quiser ver, porque realmente eu fiquei, assim, embasbacada com ela. Uma coisa que eu achei lindo do Mandarim Oriental é a entrada dele, aquela quantidade de buganvília branco Nossa, muito naquela lindo. entrada, não é muito É lindo? muito bonito, Gente, eu muito vou tentar bonito. descrever para vocês, para quem está escutando a gente, imagina uma entrada de carro, você tem uma fonte no meio, né,
e em volta você tem uns arcos muito grandes, coisa que é de 10 metros de altura, É bem aqueles grande arcos, mesmo. e em cima o buganvília, né, branco caindo por cima. E quando a gente foi, estava ventando muito, estava caindo um monte das folhas, né, das flores. Então tava uma coisa, um cenário meio poético na hora que a gente foi entrando, assim. Eu adorei, achei lindo essa parte do E Mandarim. aproveitando essa deixa de flores, né, uma coisa que me impressionou muito, porque a primeira vez que eu fui foi na primavera, foram as flores, em Marrakech, em geral, assim, tem muito verde, eu imaginava um lugar muito mais assim, é seco, obviamente, é desértico, mas, as construções são todas em terracota e contrasta muito bem com o verde, tem muita, eh, como chama aquela, palmeira, né, tem muita palmeira, tem muita árvore de tâmara, e tem muita flor também, assim, eu vi muitas rosas de todas as cores que você imaginar, eu fiquei, assim, completamente encantada. Rosas são umas coisas que são um tipo de flor que tem bastante no Marrocos, né, inclusive eles fazem vários perfumes com rosas, essas coisas, então, nossa, Olha, é mágico, assim. então essa foi minha impressão, porque eu cheguei primeiro por Casablanca. Uhum. E aí quando a gente estava saindo do aeroporto, reparando, né, no caminho, eu fui percebendo o quanto que eles cuidam muito bem dos jardins. Eu Muito. acho que isso é um comum. E quando eu cheguei, eu fui para o Four Seasons ficou numa área nobre, então passa por muitas casas. E eu vendo o jardim dessas casas, o cuidado, o buganvília, eu acho que é a planta que eles mais cultivam lá Uhum. nas paredes, né, nos muros, mas todos os lugares que você vai, todos os hotéis, eles cuidam muito bem do jardim. A jardinagem acho que é algo marroquino presente de querer ter essa simetria de estar tudo muito bonito, muito florido, né, é coisa do Marrocos, né, essa cor, né, que a Cor, é cor, isso, né, aqui também, olha. Marrocos é cor, e isso impressiona, né. Qual outro hotel que você já ficou lá em Marrocos? Você já foi 2 ou 3 vezes Eu já Marrocos? fui 3 vezes para Marrakech só, por enquanto, e conheci também as Montanhas Atlas, né, e as Montanhas Atlas fica mais ou menos a 1 hora de distância ali de Marrakech e tem o hotel muito icônico que é o Casbah Amadou. O Casbah Amadou é um hotel que pertence ao Sir Richard Branson, que é o dono da Virgin, né, que tinha lojas de discos pela Estados Unidos inteiro, hoje em dia tem avião, tem nave espacial, tem tudo. E a história é muito interessante do hotel, porque ele foi viajar com a família dele, e eles fizeram um sobrevoo de balão pelas Montanhas Atlas, e a mãe dele olhou esse casbah é como se fosse aquela é a construção típica, né, Para quem não sabe, é uma construção meio que uma é fortaleza. uma fortaleza, Uma exato. fortaleza quadrada com janelinhas pequenas, né. E ela viu de lá de cima, né, esse casbah e ela se apaixonou, ela falou: "Gente, que lugar lindo". E aí ele comprou para ela, claro, por que não, né, assim: "Olha, gostei, vamos lá", e compramos simplesmente uma fortaleza no Marrocos. Passar no débito aqui. Passar no débito aqui. E ele comprou para ela e resolveu construir esse hotel. Então é um hotel também, assim, que é um refúgio. Você tá no meio das Montanhas Atlas, não tem muito o que fazer, assim, nos arredores, mas tem uma piscina maravilhosa, tem Tem um 2 spa piscinas? tem, exato. E tem um spa também, tem aula de tênis, tem quadra de um monte de coisa, tem Você sa espaço para as você crianças. sabe que tem a curiosidade da aula de tênis, você pode desafiar o Sir Richard Branson, né. Ah, é? Você pode desafiar ele, tem um ranking lá de quadra, aí dependendo da pontuação, você pode desafiar o Sir Richard Branson. E aí ele vai até lá, ele voa até lá Aí eu não para entendi jogar muito com bem. você? Aí eles falaram assim: "Não, se ele estiver lá, óbvio, ele joga com a pessoa que desafiar ele", porque diz que ele é muito bom no tênis. Ah, é? Olha só, não sabia disso. E o que eu não, eu achei o Casbah Tamadão muito lindo. E aí da parte antiga, porque para quem não sabe, teve um terremoto em Marrocos há alguns anos Sim, atrás, parte do em hotel foi 2023 o terremoto, 2023, né, foi. parte do hotel foi danificada e eles construíram uma parte nova. E aí da parte antiga, eles estavam me passando, as portas foram fabricadas no Irã, Sim, eram portas antigas. Aí, para a parte nova, ele procurou saber de onde eram fabricadas aquelas portas para poder fabricarem iguais para a parte nova, para aqueles riades novos. São lindos são aqueles lindos, riades. são bem bonitos. Mas é assim, é um tipo eu vou ser bem sincera, é um tipo de decoração muito específico, é muita cor, é muita você sente de fato que você está no Marrocos, mas eu não acho que é para todo mundo. Eu não acho que é para todo mundo, eu acho que é um hotel incrível, sim, e especialmente se você for fazer, uma visita, assim, a Marrakech, depois de Marrakech, sei lá, 3, 4 noites em Marrakech, você tira umas 2 noites para ir relaxar nas montanhas. Isso eu acho, assim, o itinerário, perfeito para quem quer só fazer essa região, né, mas não é para todo mundo. O que eu gostaria de fazer, por exemplo, eu iria para Marrakech, depois faria tipo Dar Arlan,
né, deserto, Merzouga, e depois terminaria num desse da Atlas Mountain só para curtir piscina, ficar deitado e pronto para poder pegar o Explica um voo de pouquinho dos desertos aí. então vamos lá, gente, para quem não sabe, próximo a Marrakech tem um deserto, chama deserto de Ouarzazate. Lá é onde tem coisa de filmagens, onde filmaram Um as estúdio, músicas, um estúdio de filmaram. filmagem bem famoso. Também tem um lugar, uma fortaleza, onde já filmaram vários episódios de Game of Thrones, aquele Gladiador 1, Gladiador 2, filmaram lá também. E ali próximo, um francês que já teve no Brasil um projeto, ele criou um hotel que é muito lindo, que chama Dar Arlam, que significa Casa dos Sonhos. É um casbah também quadrado, lindo, e são 7 quartos no casbah e mais, eu acho que 6 quartos no jardim. E o que eu achei maravilhoso do hotel é que ele é um hotel de experiência. Como a gente Uhum. vem falando muito de experiências aqui, mas ele é um hotel, por exemplo, que ele não tem lugar de café da manhã, almoço e jantar, não tem um Não tem restaurante. restaurante, né, eu já ouvi falar isso mesmo. E aí eles perguntam: "Tá, que horas você quer tomar café da manhã amanhã?". "Ah, quero tomar às 9h". "Aí você quantas pessoas? 2, 3? Ah, tá, nós vamos te levar para um lugar". E aí dentro da propriedade eles armam uma mesa debaixo das oliveiras. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente foi jantar debaixo das oliveiras. Aí no dia seguinte a gente foi almoçar onde tem uma plantação deles e tem embaixo um córrego. Então a gente sentava na grama e colocava o pé nesse córrego para refrescar, porque estava muito quente, ficava sobre a sombra. Aí depois eles levaram a gente para jantar na beira de um rio, que ficava mais ou menos a uns 45 minutos do hotel. Então é um hotel super de experiência que para mim, assim, é lindo o hotel. Muito, muito bonito. E além de Ouarzazate, você tem o deserto de Merzouga, que aí já é Que é mais quase longe, aí o mais acesso é longe. mais complicado. É, você tem que pegar um voo até Errachídia, e aí de lá pegar um 4x4 e você tá quase na fronteira da Argélia. Mas assim, você tem aquela coisa de ver o sol nascer no deserto e ver o sol se pôr no deserto. É uma das imagens que eu acho que eu não quero nunca esquecer, porque é muito lindo. Vale a experiência. E Marrocos é muito gostoso, né? E eu acho que é legal também, porque a gente falou muito de Marrakech, mas é um destino que dá para fazer de carro, né, quase o Marrocos inteiro você consegue fazer, então, por exemplo, se você pegar um voo ali para Casablanca, você pode pegar o carro, ir descendo e fazer um trajeto assim, né, Dá pra ir eh, até Fez, de dá para ir até Casablanca, Fez de Fez. carro, depois faz Exato. Marrakech, né? Então é um destino que dá para fazer muita coisa, assim, Qual outro hotel que você já ficou em Marrakech? que eu já me Você hospedei. ficou no Relais Chateau agora. Eu fiquei num relais chateau chamado Palais Ronsard. Ele fica um pouco mais afastado do centro, da Medina, né, mas, assim, acho importante falar que vários hotéis ficam mais afastados da É, o The Medina. Oberoi fica São afastado, Four pou Seasons, o Amanjena, o o A próprio Mandarim fica Mandarim também. Oriental. Então eles ficam a cerca de 20 minutos ali da Medina, né, do centro da cidade, mas esse fica um pouco mais longe ainda. Só que, assim, é um hotel lindo, é um hotel que, assim, a gastronomia, por ser relais chateau, ela é impecável também, né, É, e para quem assim. não sabe, a gente só frisando, gente, Relais Chateau é um selo francês, né, que preza pela alta gastronomia, Com né. certeza, em tanto que eles têm, além de hotéis, eles têm muito restaurante com esse selo, né. Uhum. Assim, eu gostei muito do hotel, e ele também traz bastante esse o sense of place que a gente fala, né, então que é o senso do lugar que você sabe onde você tá. Você olha a decoração do hotel, você sabe que você tá no Marrocos. Então eu achei, assim, muito incrível também esse hotel. E por último, eu não me hospedei, mas eu visitei. Qual que você acha? Vamos lá, falta um icônico que a gente ainda não falou. Gente, esse hotel é maravilhoso, gente, é Royal Mansour, não é? Royal Mansur, exato. Gente, que hotel é esse? Pra mim, nossa, se alguém quiser me chamar pra ficar uma semana naquele hotel, eu fico. Ah, não, mas isso é óbvio, né, todo mundo só Só você, né. só você, aham, Só você. até parece. Não, mas enfim, o Royal Mansur, assim, ele me surpreendeu muito a entrada dele, porque tem muito dos azulejos que eu comentei, tem muito dos mosaicos que eu comentei, e eu acho que um dos pontos mais, assim, chocantes do Royal Mansur é o spa. Todo mundo, eu tenho certeza que tem um Instagram que segue coisa de viagem, já viu uma foto desse spa. Vou colocar também no nosso Instagram, Spa todo todo branquinho, branco, mas aí você tem aquelas separações, todo talhado. A tudo gente talhado, difícil exato. de descrever, né, o spa. O hotel Royal Mansur é um hotel que tem gente que acha que é too much, que é muito. Eu não acho, eu acho que é lindo, eu acho que ele representa o que é Marrocos, porque o Royal Mansur é uma rede, são 3 hotéis que tem Casablanca, tem Tamanda Bay
em Marrakech. E é do rei, né, do É, ele Marrocos, é o rei do Marrocos, que é o dono que do mandou. grupo aí do do E o que é o Velocity. mais incrível, gente, existem o que eu assim, uma coisa que me destacou, e eu vou falar de Casablanca, porque no jantar da primeira noite, eu estava reparando como que é o balé do serviço lá. Então a gente chegamos, estava tendo as entradas, né, já tinha algumas entradinhas, a gente estava comendo, e aí na hora que eu vi vindo as 2 meninas com os 2 garçons, ao mesmo tempo que uma já vem tirando as entradas, né, aí já vem a outra colocando as entradas novas, e ela já vai colocando no aqui tirou as entradas já usadas, foi colocando no garçom, que já foi levando, no que ele sai, já chegou outro garçom com outra bandeja, para poder levar o restante, e a menina colocando os pratos novos, e no que o cara já terminou de carregar, né, de descarregar a bandeja, já veio um quarto ainda garçom. Então você vê que é um balé de serviço muito bonito, muito sincronizado, e isso que me chamou muita atenção no Marrocos, né, nessa parte de hotelaria. E o Royal Mansur de Marrakech tem aqueles corredores para você não ver o staff andando no hotel, né, então eles andam meio por bastidores, então você não vê pessoal andando com bandeja de comida, você não vê a camareira andando com aquela, né, O com aquele lençol sujo, carrinho por com exemplo, lençol para sujo trocar. pra trocar, você não vê nada disso, é surreal É. isso. E agora, assim, antes da gente finalizar, eu queria uma opinião pessoal sua, como você descreveria, porque como a gente esteve lá recentemente, eu acho que é legal a gente trazer esse nosso lado, a gente falou bastante de hotel. Então, assim, como vocês viram, a lista de hotel em Marrakech é extensa. Juntando eu e o Nando, eu acho que a gente conheceu todos. É. E É, você assim, conheceu a Amã também, você conheceu conheci vocês também. O Aman vocês estava em reforma, mas eles já reabriram agora, eles uhum. estavam reformando. E o Four Seasons eu fui almoçar, mas não cheguei a conhecer os quartos. Também, o Four Seasons ele está bem localizado ali quase no centro, né. O Four Seasons ele traz um pouco desse sense of place que eu falei bastante aqui, mas não tanto quanto alguns outros que a gente comentou, como La Mamounia, como La Sultana, enfim. Royal O Mansur, Royal Mansur, exato. Royal Mas eu Mansur, acho você que entra, assim. você fala: "Realmente eu estou na casa do rei do Exato, Marrocos". mas são perfis de pessoas diferentes, então por isso que eu acho, vale muito a pena a gente saber o que a pessoa quer, entender um pouco do perfil dela, porque são hotéis diferentes para pessoas diferentes. E a gente podendo conhecer todos esses, eu acho que a gente já sabe muito bem direcionar, né, eu acho que isso é importante. Mas enfim, como eu estava falando, eu gostaria do seu parecer sobre o Marrocos, assim, o que que você falaria como alguém que acabou de voltar de lá? Então, Marrocos, eu acho que o destaque é a simetria, que de longe ele é tudo é simétrico, né, o lado direito do lado esquerdo, mas na hora que você chega perto, até a simetria tem imperfeições, porque é feita à mão. Né, então é tudo talhado à mão, e eu acho que isso é muito lindo. Então, assim, de longe você vê aquela coisa ali, nossa, que é igualzinho do lado, aí você vai chegando perto, aí tem detalhes mínimos, pequenos, né. Ah, é encantador, eu tô lembrando aqui da Medina de Casablanca, quanto que ela é linda, aí lembrando do Beroe, do Ben Youssef, desse o trabalho à mão, acho que do Marrocos é a coisa mais O espetacular, artesanato, o né? artesanato é a coisa mais espetacular. E você, o que que você achou que foi o ponto que mais te chamou? Toda vez que eu penso em Marrakech, eu penso em cores, cheiros e vida, assim, parece que é uma cidade muito viva, né. Então acho que cores me atrai muito, já é um ponto, assim, muito forte. Os cheiros, tudo era muito gostoso, assim, tudo era muito cheiroso, todos os ambientes que a gente entrou. E, assim, a hotelaria. Para mim, eu falo: "Caramba, se eu penso em um hotel, se eu penso em um lugar que eu falo: "Cara, um hotel mais incrível do que o outro, eu penso em Marrakech", assim, foi, assim, chocante, foi um nível chocante, e justamente eu acho que esse artesanato tem muito, né, em parte se deve muito a esse artesanato, né, porque os hotéis são todos muito bem trabalhados, muito bem, Decorados, né. assim, são decorações que você fala: "Meu Deus", assim, você olha para se você pensar nesses móveis separados, você fala: "Nossa, nunca que tudo isso junto vai dar certo", e dá, de alguma forma, eles fazem acontecer, então eu acho que para mim, eu acho que Marrakech é um lugar mágico. É, Essa é a não, palavra, assim. e como a gente voltando aqui no começo, né, como que uma cidade como Marrakech, que não é uma cidade enorme, né, não é do tamanho de Paris, de Londres, a quantidade de marca internacional que tem de hotelaria, o quanto que o luxo, ele
está num passo à frente, porque o serviço no Marrocos, a forma de atender a gente, tudo isso, eles estão um passo à frente do que muito hotel espalhado pelo mundo. E eu acho também que, assim, tem um porém, assim, também, nem tudo às mil maravilhas, obviamente. Então, assim, tem um caos. Marrakech é caótico, o trânsito é Caótico, gente. caótico, as pessoas saem Pra gente atravessar a rua no não, você meio do morre 3 vezes para atravessar a rua. e carro passando, vem moto, E vai vem moto, vem calma, tô vem aqui. cavalo, vem tudo, assim. Então, assim, é muito caótico. Então eu acho que esse é o verdadeiro, é o destino que a gente pensa quando a gente fala em um oásis, que os hotéis trazem essa sensação pra gente, porque lá fora é caótico, é barulhento, é muita gente, você tá andando na Medina, você pode ser atropelado por 50 tipos de coisas Ser diferentes. atacado até por macaco. É, exato, tem coisas que, assim, É, que gente, só pra vocês não acharem, não é que macaco ficam solto lá, porque uns caras, eles adestram, que eu acho isso um absurdo, tem um macaco na corrente pra você poder ficar tirando foto, né, para o macaco ficar fazendo, e a gente já conhece casos que o macaco avançou em algumas pessoas. é, Ou seja, até isso pode acontecer. Cobra eu ainda não sei, eu não. passo longe dessas A cobras. gente nem chega perto para saber, né. Mas é isso. E outra coisa também que eu não mencionei, mas assim, eu gosto muito de rooftops, né, ou seja, aqueles restaurantes e bares que tem nos últimos andares. Como lá quase nunca chove, todos os tetos, eles são, retos, assim, né, tem muito rooftop legal lá, então é uma cena descolada que você não imagina que você vai encontrar num lugar Não tem daquele. arranha-céu, né, lá não tem prédio alto, ao contrário de Casablanca, Marrakech não tem prédio. Exato, e você não imagina que você vai encontrar um lugar tão descolado, tão, assim, badalado. Você assim, eu tive uma experiência, por exemplo, eu fui jantar com um fornecedor, e aí a gente, assim, entrou numa daquelas casinhas terracota que não dizia nada, parecia um lugar até meio, sei lá, abandonado. Subimos uma escada, chegou lá em cima, uma música de disco, assim, totalmente badalada, com cores e luzes e aquelas luzinhas penduradas e um pessoal, assim, super descolado. Eu falei: "Gente, como assim?", sabe. Então, eu acho que Marrakech é a cidade dos oásis. É, e eu acho Marrocos é um destino para você ir uma, 2, 3. Tem muita coisa para explorar. Acho que as pessoas ficavam achando: "Ah, para que que eu vou fazer em Marrakech?". Gente, só vai, Só vai, só quando você chegar vai. lá você descobre. Exato, quando você tá lá descobre e aproveita que é muito gostoso. Mas eu acho importante também, mais uma vez eu tô falando isso, mas que eu acho importante, várias coisas eu tô achando importantes hoje, né, você ter um guia. Ah, Porque sim. dentro da Medina é difícil você se virar sozinho lá, eu acho que não é nem bom, assim, vai Eu com tive o guia. guia que ele me mostrou e eu marquei no Google Maps os pins de pontos de referência, ó, você sai por aqui, entra por aqui, aqui O tem meu isso. guia, na verdade, foi o Nando. É, e aí eu tive um guia que aí eu fui levando, Eu cheguei depois dele, ele teve o guia dele, o meu foi ele. mas eu acho essencial ter um guia ali na Medina. Não, com certeza. E gente, negocia. O árabe Negocia. adora negociar, né. Sempre, sempre. Pechincha é o Uhum. que há nesses mercados árabes, você E vai gente voltar com a mala cheia de coisa. exato, e vai para comprar, gente, porque vale a pena, né. Bijuteria, Decoração. decoração, aquela coisa de cortina que eu acho lindo, que é um isso daí é só sabe aquele negócio de cortina que eu comprei, que você prende a Corda de cortina, prender é cortina. a corda, mas aquele detalhe que tem, que no Royal É Mansur tassel, cada um chama. como é que chama? Tassel, eu acho. Tassel? Tassel, é. É, isso eu não sei, me fugiu a palavra. Mas isso que é interessante, bolsas, vestuário, casaco, tudo isso é muito bonito, é muito rico o artesanato É deles. muito rico, realmente. É. Então, e terminando esse episódio, a gente vai colocar no nosso Instagram um pouquinho de tudo isso que a gente falou. A gente vai colocar as fotos dos hotéis, a gente vai colocar o tour do quarto, dessa quarto, né? Que na verdade era uma mansão. E a gente vai trazer tudo isso aí no nosso Instagram, que é @oasisbi.pod. Então, sigam lá, curtem, compartilhem. Compartilhem e comentem e mandem pra gente se já foi para o Marrocos, fala pra gente o que você mais gostou e se não foi, bora para o Marrocos, né. E esse foi o nosso segundo episódio de destino, né? O primeiro foi o Brasil, o segundo foi o Marrocos, e a gente vai trazer muitos outros aí daqui para frente, tá Pois bom? é, muito obrigado gente, Obrigada, até a até a próxima. próxima.